grande jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Bahia 0. Bora conversar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, a despedida do Corinthians na temporada, na sua casa, diante do torcedor. E que jogos, meus amigos, que jogo do Corinthians. Eu confesso pra vocês, antes da gente entrar no assunto aqui do jogo, que há pouco tempo atrás, né, eu gosto de falar num passado não tão distante assim, e realmente não é tão distante, principalmente quando o Corinthians conseguiu, foi naquele jogo contra o Cuiabá, que o Corinthians realmente de fato sai da zona do rebaixamento, né? O meu sentimento naquele momento, depois daquele jogo, que foi o sentimento de alívio, que eu tava com tanto medo naquele jogo, tanto medo, porque era justamente o jogo que o Corinthians não podia perder de jeito nenhum. E aí quando o Corinthians termina a rodada, o Corinthians fora da zona do rebaixamento, e naquele momento eu só pensava assim, meu Deus, acaba logo o campeonato, acaba logo a temporada, eu não aguento mais, cara, eu tô exausta mentalmente, fisicamente, eu não aguento mais, cara, que, pô, foi pesado o ano todo pra gente, mano, foi pesado o ano todo, e na vida, né, no futebol, em tudo, as coisas elas mudam assim de um tempo, elas conseguem mudar tão rapidamente. E aí a gente chega no jogo de hoje, agora só falta um joguinho para terminar a temporada, e assistindo esse jogo do Corinthians contra o Bahia, tão tranquila, cara, e olhando assim o jogo e pensando, podia ter mais rodada, né? Podia continuar, podia ter mais jogos. Pô, como tá bom, como tá gostoso de assistir um jogo do Corinthians. Como que tá bom de assistir esse time jogar, cara. Você não passar raiva, você não ficar com aquele suador, com aquela dor de barriga, com aquela ansiedade, querendo que o time faz gol, com medo do time tomar gol, querendo, sabe, que o jogo acabe logo. Não, mano, aqui o que, meu Deus, juiz, me dá mais um tempo aí de acréscimo, pelo amor de Deus, eu quero ver mais esse time jogar. Mas não foi fácil, né, gente? Eu sei que não terminou a temporada ainda, né? Falta mais um jogo, mas como foi a despedida na Neoquímica Arena, o sentimento é esse, de, pô, acabou, tem mais uma rodada, acabou, mas, cara, foi corrido, sofrido, desesperador, mas no fim a gente tá, né, o sol começou a sorrir pra nós. E o Corinthians, vocês têm noção, gente, que o Corinthians ele tá fazendo história no sentido de há 8 rodadas atrás, basicamente, a gente tava com o time na zona do rebaixamento, faltando poucas rodadas pro término do campeonato, onde todo mundo, né, principalmente a mídia antes ali, dizendo que o Corinthians ia ser rebaixado. Quantos sites, eu não falo nem de torcedor antes ou algo do tipo, mas, por exemplo, site como o GE, outros portais, assim, de outras mídias, né, não publicaram lá quando o Corinthians caiu da Copa do Brasil, né, e quando o Corinthians foi eliminado na Sul-Americana, a manchete era o seguinte: Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Corinthians está fora até da Sul-Americana, né, da própria Sul-Americana. E agora não adianta pagar postzinho, porque o povo vai lá e printa, meus amigos, que é pra esfregar na cara mesmo de quem desacreditou. Hoje o Corinthians não só consegue uma arrancada que é absurda, e eu lembro aqui, eu tenho meu papelzinho, meu post-it, meu papelzinho de rascunho, que durante uma live eu fiz, né, os cálculos ali de onde o Corinthians conseguiria chegar, e que foi justamente o jogo antes do Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Que era aquele cenário Nossa, cara, eu não tô conseguindo falar, mano. Não tô conseguindo falar essas palavras. Enfim, me perdoe, gente. Não vou cortar, não. Vai ficar assim mesmo. E nas minhas contas, naquela época, o Corinthians ficaria
conseguiria... Eu tinha feito um cálculo ali de 42 pontos e eu falei assim, mano, a gente precisa... dos cálculos que eu fiz, a gente... Deixa eu ver se eu acho esse papelzinho aqui. Deixa eu ver, eu tenho certeza que tá na minha gaveta. Deixa eu ver. Cadê? Eu sei que tá aqui porque... Aqui. Só pra vocês terem noção aqui, vamos lá. Tô com meu post-it. Agora eu falei certo. Vamos lá. Ah, e tá aqui, ó, do jogo contra o Flamengo. Antes de acontecer os jogos, hein? Eu coloquei naquele cenário que tava, né? Eu falei assim, pô, eu sei lá, vou tentar ser mais ou menos. E aqui, mano, eu realmente tava desacreditada e com medo. Coloquei derrota pro Flamengo, derrota pro Botafogo, vitória contra o Atlético Goianiense, empate contra o São Paulo, vitória contra o Internacional, empate contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Cuiabá, derrota contra o Palmeiras, vitória contra o Vitória, empate contra o Cruzeiro, vitória contra o Vasco, derrota contra o Criciúma, empate contra o Bahia e contra o Grêmio empate. Daria aqui 42 pontos. O Corinthians conquistaria 42 pontos. E eu falei assim, cara, a gente tem que... desses 42 pontos aqui, a gente precisa de mais uma vitória. Ou de mais um empate aqui, porque eu acho que 44 salva. Era o meu pensamento na época. E, cara, desses jogos aqui, Corinthians ganhou do Flamengo, perdeu pro Botafogo, ganhou do Atlético Goianiense, perdeu pro São Paulo, empatou com o Inter, ganhou do Atlético Paranaense. Aí do Atlético Paranaense pra até agora, só vitória, meus amigos, só vitórias, quem diria? Quem diria? Agora falta o jogo contra o Grêmio aí pra gente ver o que vai acontecer. Mas um empatezinho basicamente já garante o Corinthians na vaga da Libertadores. A depender do resultado, né, de Cruzeiro aí, acho que se o Cruzeiro perder, o Corinthians já consegue a vaga para Libertadores. Mas enfim, né, o que eu quero dizer com isso? Porque como foi sofrido, né, gente? Como foi complicado esse ano pro torcedor corintiano, mas você chega no final do ano, cara, você consegue comemorar, você consegue ter uma perspectiva de melhora pro ano que vem. E recentemente aconteceu agora, né, ia ter a votação lá pro possível impeachment do presidente Augusto Melo, e o próprio presidente conseguiu lá uma ação judicial que cancelou. Eu não tava em casa, então eu fiquei agoniada. Eu falei assim, cara, eu não consegui nem fazer live. Quando eu cheguei em casa era mais de quase 9 horas. Eu já fui correndo ler as notícias, correndo pra ver o que tinha acontecido. Eu, puta, que alívio, mano. E não é pelo Augusto Melo, é pelo Corinthians. É porque não saiu nada ainda pra falar se o Augusto é culpado, é inocente ou é o quê, sabe? E iria prejudicar muito o Corinthians, e principalmente as vésperas, basicamente, desse jogo de hoje. Tão importante. Então, assim, é pelo Corinthians. É pelo Corinthians, e que bom que deu certo. Você imagina como que o Corinthians vai ter um planejamento para 2025, em poder contratar jogadores, em poder negociar, sem que tivesse o presidente ali. Então, as coisas começaram a dar certo. E outra coisa que eu queria falar, né? Eu tô falando e nem entrei no assunto do jogo ainda, desculpa, mas... eu acho que esse vídeo é mais como um desabafo da temporada. Uma coisa que eu tô gostando de ver, né, que realmente tá unido o elenco do Corinthians, os jogadores estão unidos com a torcida, e não só com a torcida, que foi comprovado isso no jogo passado, os jogadores ali defendendo a torcida, que talvez eu me arrependa do que eu vou falar aqui, mas ia ter que renovar com o Romero, né, mano... Olha, talvez no ano que vem eu vou estar reclamando do Romero, ou vai ter algum jogo que eu vou falar alguma coisa, mas... Depois de ver a atitude que o Romero teve, né, naquele jogo contra o Criciúma, de ver o Romero brigando pela torcida do Corinthians, defendendo o torcedor ali, é aquilo, né? A gente pode falar mal, a gente pode xingar o Romero, mas a gente tem que respeitar o Romero porque ele respeita o Corinthians. É claro que tô falando aqui de renovação, mas eu sei que muito provavelmente ele deve estar pedindo um salário alto, eu não sei como que é. Hoje ele é reserva, a gente sabe que ele é um reserva. Mas, não sei, a depender, eu acho que é bom a gente ter o elenco a gente ter o Romero no elenco, né? Pelo que ele vem representando ali e respeitando o Corinthians, o torcedor.
E aí, cara, além disso, nesse jogo, né, não só nesse jogo, que já se provou também contra o Criciúma, em outros jogos ali também, contra o Vasco, quando o Verratti foi pra cima do Bidon, e nesse jogo de novo, quando esqueci qual foi o jogador do Bahia, foi pra cima do Bidon, e os jogadores foram lá defender ele, né, o Ranieri, o Gustavo Henrique, o Ramalho, o Memphis. Vocês lembram na temporada passada como era? O Wesley apanhava, ninguém ia pra cima. O Moscardo apanhava, ninguém ia pra cima, ninguém defendia os seus jogadores, cara. Era impressionante, era um elenco bunda mole nesse sentido. Você não viu os caras peitando, os caras brigando pelos próprios ali em campo. E hoje a gente tá vendo isso, cara. Você, vocês estão querendo que se crescer pra cima do Bidon? E os caras já chegam grandão lá. E eu gosto disso. Eu gosto desse espírito de... Cara, não vai mexer com a gente não, você tá achando que é o quê, né? Então, tipo assim, eu sinto que não tem um elenco soberbo, não é um elenco que... Engraçado que o Fagner permanece no elenco, né? Mas ou ele mudava, ou, né, todo mundo ia cair pra cima dele. Mas como é bom você ver esse elenco do Corinthians, como é bom você ver essa união de elenco, torcida, e aquilo que eu falei, gente... a gente não tem o melhor elenco? Não. A gente tem jogadores bons? Tem outros que não é tão bons assim? Tem. Mas falar que esse time não merece, que esses jogadores não merecem, pelo que se entregam em campo, o Garro não merece, o Yuri, o Memphis, né, entre tantos outros, o goleiro, o Hugo, a identificação que a gente criou com o Hugo e que o Hugo criou com a torcida. O próprio Ramon também, né, e eu falo no sentido do Ramon... de quando ele recebeu uma proposta lá milionária e falou que ele quer ficar no Corinthians, e é visível o tanto que o Ramon quer ficar no Corinthians. E a gente já teve ídolo indo embora porque não tava aguentando mais, né? O próprio Cássio. A gente teve o Roger Guedes indo embora por dinheiro para viver o sonho dele no Catar, enquanto o nosso treinador atual aqui, que a gente pode gostar ou não, mas recebeu uma fortuna ali e escolheu ficar no Corinthians. A gente teve o Hugo, o goleiro, que falou na coletiva lá que os amigos dele falaram pra ele não vir pro Corinthians, o Corinthians tava um caos, ele falou assim, não, Corinthians é uma convocação, eu quero ir pro Corinthians, é a oportunidade da minha vida. Então assim, você vê esses jogadores identificados, escolhendo estar no Corinthians. Eu não tô aqui falando que esses jogadores amam o clube, porque não ama, quem ama somos nós, torcedores, a gente ama. Mas que existe uma identificação, existe um respeito, existe, né? E claro que o futebol ele não é merecimento até certo ponto. Porque, e aqui usando o exemplo de o Botafogo ter sido campeão, né? Olha o que foi a temporada passada do Botafogo. Bateram na trave ali, mas o que significa? Que gestão, comprometimento e merecimento também, né? Porque o merecimento é você ter um comprometimento e você ter uma boa gestão. No ano seguinte, os caras foram lá e bateram campeão. Então, assim, é isso que precisa pro Corinthians. É ter um elenco comprometido, é ter uma gestão principalmente comprometida e que faça o certo, porque uma hora a gente vai chegar lá. É disso que a gente precisa, cara. De jogadores, torcida e a diretoria fazendo o papel dela ali, né? Que a gente espera, que conseguiram, né? Eu acho que foi uma cartada de mestre ali do Augusto Melo, da diretoria, que eles entraram com um plano de centralização, né? De dívidas lá na justiça. Sou meio leiga nesse assunto lá, mas a gente comenta melhor em live, então isso vai aliviar ali para o Corinthians conseguir movimentar o fluxo de caixa, conseguir contratar, conseguir pagar suas dívidas. A gente comenta melhor disso sobre a live, né? Mas enfim, falei pra caramba, não falei do jogo. Mas o que falar do jogo? Falar do jogo que o Corinthians jogou o fino da bola. Aquele toque de bola, o Carrillo, meu Deus, Carrillo, como joga o Carrillo, meu Deus do céu. Que jogador maravilhoso. Nossa, meu Deus, meu Deus. E o Bidon, nossa, o Bidon é arte pura, o Bidonzinho. O Bidon com o Carrillo, não sei, mano, não sei o que falar. Eu sei que os caras é foda, os caras jogou muito. A zaga não deu trabalho, embora eu fique um pouquinho tensa ali com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, porque são dois zagueiros lentos, mas né, o Hugo não teve um lance lá que tava impedido, né? Teve o lance do Mateuzinho que eu acho que era pênalti, e ainda comentei no Twitter antes de iniciar o jogo. O último jogo da temporada. Eu tô falando, mano, que fase tá o Corinthians e que fase tá eu também. Eu vou colocar o print aqui pra vocês verem. Que eu falei assim, olha, hoje é gol de Memphis e Yuri, e se pá, o Hugo Souza pega um pênalti.
E, na minha opinião, era pra ter um pênalti, tá? Porque eu acho que sim, a mão bate a bola bate na mão do Mateuzinho ali, ele tava dentro da área. Só que aí o juiz não chamou, o VAR não chamou. E se tivesse chamado, o Gui ia pegar e aí vocês iam falar assim, mano, você tá bravo, hein? Tô mesmo. Porque os meus acertos aí tá sendo magnífico. Enfim, e o Corinthians, cara, trabalhou a bola. E o Memphis? E o Yuri, de bagre no início da temporada, o cara simplesmente virou o protagonista. O cara virou o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que momento tá vivendo o menino Yuri, né? E... desculpa, Yuri. Não dá pra querer o Yuri Alberto fora do Corinthians ano que vem, mano. Olha essa dupla, olha essa Memphis e Yuri, mano. Olha o Memphis, olha o gol que o Memphis fez, mano. Primeiro faz o primeiro gol, ele que abre o placar, depois o Yuri marca. E depois ele faz um golaço de falta, mano. Um golaço de falta no segundo tempo. E o Memphis que... olha... meu Deus do céu, mano. Eu até marquei aqui, deixa eu ver. O Memphis, 13 jogos, 6 gols e 4 assistências. Cadê o pessoal lá, a mídia? Nossa, vai gastar uma fortuna com o Memphis e blá blá blá. E o cara não vai corresponder. E o cara vai vir pro Brasil pra farra e sei lá. E olha o que o cara tá entregando, mano. Dá pra gente falar que o Memphis não ajudou o Corinthians? Ele acrescentou, não só no futebol dele, com os gols dele, com a assistência dele, como ele melhorou os outros jogadores. Olha o que o Yuri tá jogando depois da chegada do Memphis. Ah, cara, queria muito que essa dupla permanecesse aí pra temporada que ano que vem. A gente não sabe do Yuri. Teve um momento ali que no intervalo parecia que foi meio que despedida dele, do jeito dele falar ali, não sei. Mas o sentimento é de coisas boas pro ano que vem, né? A gente fica com essa sensação. Principalmente se o Yuri permanecer. E aí, outra coisa, eu vi o Memphis meio puto. E principalmente nas jogadas de corpo ali, o Memphis não tava ganhando. Então, a sensação que eu tenho, e eu acho que ele próprio, é que ele não está 100% ainda, gente. E o cara tá entregando isso pra gente, mesmo não estando 100%. Então, imagina esse cara com uma pré-temporada com a equipe, trabalhando e tudo mais. E ele estando 100%, eu acho que vai entregar muito, muito. Porque eu achei que, tipo assim, no segundo tempo ali teve uns momentos que ele já tava meio que esgotado, né? Então, realmente, eu acho que o físico ali tá pegando um pouquinho pra ele, de certo modo. Mas mesmo assim, o cara... você tá maluco, mano. Joga muita bola. Eu acho que é isso, assim, num geral, os destaques mesmo. Olha, o Garro nem apareceu direito no jogo, né? Tudo bem, ele apareceu, tipo assim, ele não teve... o jogo, né? Aquele jogo que o Garro aparece o tempo todo, mas ainda assim ele faz a diferença, né? Ainda assim ele faz a diferença. Mas assim, o destaque no jogo não tem como não ter sido o Memphis, o próprio Yuri também. Mas assim, eu gostei muito, muito do Carrillo e do Bidon, cara. Eu gostei muito, eu acho que... é claro, quem acaba fazendo gols ganha o destaque maior, né? Mas o que o Carrillo e o que o Bidon fez nessa partida, mano, pra mim foram os melhores ali, né? E o Dom Ramon. Ah, seu velho safado. O Dom Ramon. Que diz o Neto aí, né, que renovou com o Corinthians, sei lá. Mas a verdade, gente, que não dá pra querer que tirem o Ramon agora, né? Não tem como, mano. Não tem como que esse velho tá fazendo, mano. Olha o que ele tá fazendo. Gente, tô falando velho, mas com todo respeito, tá? Nossa, é o Dom Ramon, mano. É o Dom Ramon. É o nosso Duque. Né, o Duque lá pra quem jogou Red Dead Redemption 2 sabe de quem eu tô falando. É o Dom Ramon, mano. O cara é brabo. E o Arthur é o filho dele, o Emiliano, né? Eu só espero que no final ali não tenha um confronto igual tem no game. Mas, enfim. É isso, gente. Falei demais. Pô, falei pra caramba, mano. Nem sei se vocês vão assistir tudo isso. Mas, enfim, pra não ficar muito longo, amanhã a gente conversa mais em live sobre os outros assuntos. Tudo que rolou ali no Coringão. Vitória, alívio, rumo a Libertadores. Se inscreva no canal, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians.